pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Gato na Janela, do autor Jefferson Ferreira. Esse aqui foi o primeiro conto que eu escolhi para inaugurar aí um projeto literário de terror que se chama, né, Tudo Aconteceu Naquele Verão, baseado aí no mês de horror da Tati Feltrin. Se você não conhece o mês de horror ainda da Tati Feltrin, que eu acho muito improvável que já conheceu, já ouviu falar, ou já assistiu algum vídeo, eu vou deixar a playlist do mês de horror da Tati aqui no link da descrição, entender mais ou menos como é que funciona todo o esquema. Então, como também nos vídeos dela, eu vou falar, né, com spoiler sobre o que eu achei dessa leitura aqui, que a capa tá sensacional. Essa capa, aliás, foi feita pelo Márcio Pacheco, né, que é um autor também incrível, tá? Que a gente tem esse gato nessa janela, com esse olhar aqui, que eu acredito seja amarelado. Vou deixar a capinha passando para vocês aí ver a capa colorida, mas eu acredito que seja, tá? E foi beleza, pessoal, esse conto, tudo que passou nele, sabe? Eu acho que tem já um certo terror ali, também baseado nos livros do Stephen King, exclusivamente ali O Cemitério, que é uma obra que eu também sou apaixonado. Eu li até numa edição antiga, que acho que ninguém nem fala, eu comprei num sebo, se eu não me engano. Se eu encontrar a capa que eu tenho disponível da edição que eu tenho, eu vou deixar também passando para vocês verem como é que é, mas assim, é um livro bem antigo, mas que, né, o miolo é o mesmo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre O Gato na Janela. Pessoal, antes de começar aqui o livro, né, do Jefferson, se você quer apoiar aí o projeto para eu conseguir na segunda temporada, que vai ser em junho, guarde aí na sua agenda, pode aí contribuir com os 5 ou 10 ou 15 reais, tá? E se você contribuir aí, você tem direito também a várias recompensas bem interessantes, mas bem simples, só no intuito mesmo de ajudar. Então, se você quer aí me ajudar a também crescer esse projeto em divulgação dos nacionais, tanto pela compra dos livros nacionais, como também aos equipamentos, né, de luz e aqui os programas de edição, eu vou ficar muito feliz, tá? Então, se você ficar curioso aí nos 3 grupos, que é Leitor do quarto 1408, o Visitante da Maldição da Casa da Colina e o Clube dos Otários. Então você participa em algum grupinho para contribuir e você consegue aí as recompensas, que são bem legais. Então, acabou esse vídeo, vai lá no link do Apoia-se e simplesmente aí contribua aqui para nos ajudar. E se caso você não quer contribuir no Apoia-se, eu vou deixar passando o Pix aqui do A Breve História, que assim você me ajuda também a conseguir monetizar esse canal, já que eu sou muito pequeno, né? E falando também em pequenês, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Serão 10 vídeos a primeira temporada, um vídeo melhor do que o outro, então vale super a pena você também conseguir aí, né, ajudar. É muito bom, muito passivo, então já deixa o like e já se inscreve no canal. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouquinho sobre O Gato na Janela. Pessoal, uma coisa bem interessante que eu achei desse conto do Jefferson é que ele vai focar ali no medo infantil. Então, o que são de fato esses medos infantis? É aquele tipo de medo meio Scooby-Doo, eu diria, sabe? Onde você tem uma assombração, mas tudo você encontra ali meio uma explicação lógica para que acontecer. Então, no começo desse conto, a gente vai ter essa ideia, né? Esse pontapé inicial mesmo, da explicação de que esses medos infantis, quando a gente é criança, tudo tem uma explicação lógica e tudo é, de fato, uma coisa meio imaginatória. Aí foi criança e de uma certa maneira você escutou ali algum barulho nessa janela, você pode não ter percebido, mas pode ser os galhos da sua árvore que tem ali do lado, entendeu? Então tudo tem uma explicação lógica. Então a ideia desse medo que as pessoas simplesmente ignoram nas crianças é o que, de fato, o autor vai começar esse conto. Esse conto ele é dividido em 2 partes. A primeira parte do Fred criança e a segunda parte do Fred jovem. Então a gente tem essa cena inicial, né, quando ele era pequeno, e depois o conto mostra, né, 15 anos depois do que aconteceu na cena em que ele era jovem. Então a gente vai descobrir aqui que o Fred, ele tá ali segurando o seu ursinho, né, que ele tá bem desgastado esse ursinho. Ele tá correndo ali no quarto dos seus pais, porque ele tá aflito, né, e ele chama ali os pais para socorrê-lo, podemos dizer, porque ele viu ali um gato na janela. E de acordo com o Fred, ele vai dizer ali que os olhos do gato são uns olhos assim bem maquiavélicos. Tem alguma coisa errada naquele gato que para ele não desce, sabe? Então aquilo vai deixar praticamente aquele horror mesmo. Então é um gato que de fato tem olhos estranhos. Também daí também a origem da capa do livro, podemos dizer.
Então o pai e a mãe, eles são aqueles adultos padronizados, como eu posso dizer. O pai, ele trabalha muito, né? O conto a gente percebe que é um trabalho super desgastante. E ele é aquela pessoa que acorda dormindo, sabe? Não tá nem aí pra essas coisas de criança. Então o pai vai dizer praticamente coisas do tipo que ele já tá muito grandinho pra ter medo de certas ocasiões. Mas o foco, muitas vezes, do que fez assustar o Fred, de fato, não foi só o gato, né? Ele poderia ser ali ver a silhueta do gato, alguma coisa. Foi, de fato, que os olhos do gato eram olhos que já expandiam mal. Então você já fica ali curioso também para saber, né, como teve todo esse entrelaço ali dessa visão do gato com o Fred. Mas aí a mãe também tá super cansada. A gente percebe que nessa fase do livro o Fred tem uma bebê também no quarto, então ele vai citar muito o choro dessa bebê. Então guarde essa informação, que mais pra frente do vídeo eu vou explicar pra vocês o que é que isso tem a ver também, que é bem pesado. Então fica no vídeo e aguarde mais informações. Então o pai do Fred, né, se levanta da cama e ele vai seguindo ali a criança pra saber mais ou menos o que é que esse gato quer ali, ou se ele, enfim, né, o que fez assustar o Fred de fato. Aí chega lá e ele começa a olhar ali pela janela e ele percebe que tem uma lata de lixo ali embaixo. Então ele já fica meio, né, decepcionado com o Fred, porque fala aquilo pra ele, né, pra ele ser mais grandinho e não ter tanto medo de nada, porque ele já tá crescendo. Então tem toda aquela questão, né, da criança parar de ter essas ideias, esse medo de uma certa fase, né, que isso é bem real se você for ver nos tempos de hoje, tanto que a fase onde a criança ela para de acreditar, né, nos monstros que a gente já conhece. Então tudo isso é de fato assim coisas que acontecem. O pai fala isso pro Fred, podemos dizer, ali com um ponto lógico, né, como eu falei no início do vídeo. Ele vai falar assim: não, Fred, mas o caso desse gato aparecer porque esses gatos eles sempre passam por ali, então eles sempre procuram ali em latas de lixo. Então ele meio que vai tranquilizando a criança para que ela pare de sentir tanto medo desse gato, né? Que é só um gato como qualquer outro da rua. Só que aí quando o pai ele vai embora do quarto, né? Ele meio que se esguiça assim para ir embora pro quarto. Então o pai simplesmente não olha para trás para saber se o Fred tá falando ou não. E o Fred ali fica com seu super amigo cobertor, né? Então ele se cobre ali todo e ele fica ali pensando sobre o que ia acontecer naquele gato. Mas o que acontece? Ele vê o gato de novo, né, na janela. Mas tem um porém. O gato agora, em vez de estar do outro lado da janela, está dentro do quarto dele. Então as janelas estavam trancadas. Então é uma coisa que você fica, como assim? Então você já sabe que esse gato em si não é uma boa coisa. Você já percebe de fato ali no conto que não é um simples gato. Mas daqui pra frente também eu vou comentar um pouco sobre. Não sei nem quantos minutos esse vídeo vai dar, mas espero que vocês consigam assistir do começo ao fim, porque é bem interessante esse conto mesmo. Depois que esse gato aparece, o Fred ele começa a sentir que ele tá indo para sua direção. Então o gato ele sobe em cima da cama e ele começa a andar, né, e até as suas pernas, e ele vai percebendo que existe uma força que faz o Fred não correr, assim, alguma coisa que tá segurando o Fred. E ele vai percebendo quando esse gato começa ainda caminhando na sua cama, né, próxima dele, ele vai perceber ali que existe alguma coisa invisível, né, algum tipo de mão que está segurando as mãos dele também na cama. Como se tivesse ali, sabe, deixando ele ali bem preso realmente na cama, enquanto esse gato fica avançando cada vez mais ali pro Fred. Então depois o Fred ele sente alguma coisa estranha em sua boca, como se alguém tivesse de fato, de modo invisível, abrindo a sua boca. O gato, né, ele entra dentro da boca do Fred. Então, imagina aquela ocasião de a boca do menino ficar tão aberta, né? Ele vai perceber ali que, tanto que a mandíbula dele, alguma coisa assim, vai quebrar, né? Então ele começa a sentir meio que o sangue também descendo. E vai ficar tão aberta que esse gato vai entrar dentro da sua boca, entendeu? Então, é uma cena, gente, horripilante. Então, se você quer saber mais sobre informações sobre essa cena, você compra o livro que eu já vou deixar aqui no link da descrição e você já também começa a ler, tá? Mas, enfim, aguarda que ainda não acabou. Depois o conto, a gente tem um corte no conto e a gente vai descobrir, né, 15 anos depois dos acontecimentos que aconteceram com o Fred ainda jovem, né? Então, 15 anos depois, o Fred ele se torna ali um participante de uma banda. Então, tem outros membros
Então ele fica ali, acho que não sei se é na bateria, enfim, mas ele fica ali responsável por um específico da banda, dos instrumentos, né? Ele vai tocar ali num bar. Esse bar até que ele é famoso, não tão famoso, mas assim, tem uma movimentação de pessoas, sabe? Mesmo dele ser uma banda meio amadora, mas assim, tem um certo público, se você for imaginar pela a versão do pessoal, né? O pessoal gosta desses ambientes, curtir também certa mesa, então eles vão tocar nesse bar, né? O Fred acaba ali pedindo algum tipo de bebida, né? E acaba também conhecendo a Angel, que é essa garota que vai ali frequentar, é uma garota bastante bonita também, né? Ele vai comentar ali também que os olhos dela são amarelados, bonitos, ela tá vestindo um vestido preto, então tá bem elegante, né? E o Fred também, até que quando ele tá tocando ali o seu instrumento na banda, ele tá errando também algumas notas musicais, porque ele tá ali admirado com a beleza da Angel. Então ele tá tocando e ao mesmo tempo tá vendo pra ela ali. Ela também tá dando risadinhas assim, ou seja, ela tá curtindo bastante a situação. E o Fred fica ali, né, errando, mas depois ele consegue acertar quando ele desfoca mais o olhar da Angel. Então a Angel, ela dá algumas indiretas, ela fica assim, nossa, por que a gente não vai ali tocar ou escutar ali alguns discos de música e tudo mais, né, na sua casa? E, de uma certa maneira, ele acaba topando, mas eles vão lá pra casa dela. Então, assim, quando eles estão indo pra casa dela, é uma casa meio decadente, sabe? Essa casa, ela fica num bairro também que é bem estranho de se morar, então a gente percebe que tem muita sujeira nesse local. E a casa da Angel também não é tão harmônica assim. Você percebe que é uma casa que ela é bem acabada, tanto que ela vai até comentar ali que até pra televisão ali é todo improviso, sabe? Pra conseguir pegar o sinal, porque ela não tem muita condição pra ficar numa casa boa, num estado bom. Então, em Fechado de Ratos também é uma casa, pessoal, assim, bem decadente mesmo. Então, ter esse encontro ali, né, com o Fred. Mas o que acontece? O Fred, ele vai começando a ser o antagonista desse conto. Então, a gente percebe que as coisas que aconteceram desde aquela época, quando ele era criança, né, desde a época do gato ali, ele começa a fazer algumas atrocidades bem cruéis. Então o livro, ele vai se tornando ali o personagem, ele vai comentando pra gente, né, pro leitor, algumas informações importantes, tá? A gente acaba saindo ali pelo ponto de vista e pela a estética, pelo observar do Fred, e vai ali começando meio que uma em terceira pessoa. E a Angel, a gente vai descobrir nesse conto que a Angel, ela namorava um certo cara, em que também tinha ali uma certa afeição por ela, né? Porém, esse cara meio que trocou a Angel, né? Fez uma espécie de traição e ela acabou ali se mudando nessa casa, né? Para conseguir terminar a faculdade, porque ela cursa uma faculdade específica, ela também já faz um ano para terminar e ela precisa ficar naquele local enquanto a faculdade não acaba. A gente percebe que ela é uma pessoa bem melancólica, né? A gente percebe que o simples fato, por exemplo, é do conto dizer que ela tá vendo algum tipo de comercial de cerveja, onde fala que beber traz a felicidade, uma coisa assim. Então, por isso que ela vai ao bar naquele dia, né? Porque ela tem essa mesma ideia. E a cabeça dela também ocorre tanto problema sobre tudo que acontece, a faculdade, os estudos, que não é nada fácil. A gente percebe que é tanto problema que ela só queria, de fato, só ter uma transa ali para esquecer mais as coisas que acontecem na vida dela. De tão ruim, né? Que tudo que aconteceu de ruim depois dessa separação. Então você percebe que ela é uma pessoa bem melancólica mesmo, entendeu? Então é uma história bem triste a da Angel, né? Então você vai ter aqui, de fato, essa personagem que só quer, de fato, só conversar e transar com o Fred. Mas o Fred, ele meio que faz uma coisa horrível, que ele vai meio que matar a Angel. Então, eu não vou nem falar os spoilers, porque é tanto sangue, são cenas bem violentas do que acontece, que você vai ficar ali impactado com tudo que vai acontecer. Então, de uma certa maneira, a gente percebe que a Angel, ela vai ser comida pelo Fred. E a gente percebe que também pela cabeça do Fred dá a se entender que a cabeça dele funciona a cabeça de duas pessoas. É como se existisse alguma coisa dentro do Fred. Me lembrou até um filme que, se eu me lembrar o nome, vou deixar passando pra vocês, que trata sobre um alien, entendeu? Que o alien, ele mata as pessoas
quando ele tá ali durante a noite, né, o ser humano dorme ali, ele hospeda o corpo daquele homem, ele come outros humanos, mas quando o homem acorda, parece que nada aconteceu, entendeu? Então, de fato, acontece aqui na cabeça do Fred. Mas assim, as coisas que aconteceram, né, que mais pra frente eu vou falar também, acho que foram tão naturais que tem meio que uma profecia para se cumprir. E essa profecia, ela só vai ser quebrada quando ele completar as 9 vidas. Lembrem que o gato tem 9 vidas, né? Aquele tema da temática do gato. Então também guardem essa informação, bastante importante também para eu comentar para vocês mais pra frente. Mas enfim, ele vai ali tentando não, ele consegue praticamente ali matar a Angel, né? E, gente, ela morre de um jeito terrível. Então é bem violento mesmo. Vai ter. Se você for aquele tipo de leitor sensível, você pode até passar um mal-estar, você conseguir imaginar. Mas também uma coisa importante que eu esqueci de comentar pra vocês é que a escrita do Jefferson é muito vívida. Então, assim, é aquele tipo de escrita que ela é muito fluida e você consegue imaginar perfeitamente. Então, alguns é um tipo de livro que você já pode imaginar ou simplesmente você já consegue imaginar, assim, que são livros cinema. Não sei se vocês entendem dessa parte. Que é quando é aquele tipo de livro que os leitores falam, nossa, parece que eu assisti mais do que eu li. Pronto, foi a mesma coisa aqui nesse conto do Jefferson. Então, pulando aqui para não ter dando os detalhes, a gente vai perceber aí que o corpo da Angel tá meio que pela metade, né? Meio que quase engoliu ali a metade do seu corpo. E tem uma cena onde ele se desperta, né? Ele acorda ali, o Fred, do lado do corpo da Angel morto. E o rosto dela, pessoal, tá assim, tá terrível, né? Uma parte do rosto foi arrancada, gente, é uma coisa horrível, tá? Enfim, e ele vai ali tentar ali escondê-la de alguma forma, porque ninguém pode saber que ele fez isso, entendeu? Se a polícia descobrir ali, mesmo que ela more num bairro que ninguém conhece, né? Mas em algum momento eles podem ali tentar buscar, ter um tipo de investigação sobre o desaparecimento dela, por falta de pessoas na faculdade, enfim, em algum momento o Fred sabe que se deixar o corpo ali, né, com as pistas também que ele esteve ali, nada vai dar certo. Então ele tem uma grande ideia de acontecer ali um incêndio na casa da Angel, né? Então ele começa ali um incêndio, começando num local onde ele sabe que o corpo da Angel vai ser muito queimado. Então se estiver queimado, vai precisar fazer tudo. Mas antes também do incêndio, ele vai precisar praticamente ali de limpar todo o ambiente. Então chega uma cena onde ele pega o corpo da Angel e começa a arrastar. Então vamos dizer ali praticamente que ela teria na cozinha e ele quer levar para a sala. Então começa a arrastar. E quando ele começa a arrastar o corpo dela, né, como estava só pela metade, começa a cair as vísceras da Angel no chão. Então ele também começa a brigar sobre tudo isso. Ele faz até ali um humor meio sombrio também, quando ele tá olhando ali pro espelho, ele começa a tirar ali as carnes da Angel que ficou ali nos dentes, ele vai brincar, tipo, ó, Angel, você aqui também. Então você vai percebendo que o Fred, ele não é uma pessoa boa, entendeu? Ao decorrer do conto. Você vai percebendo ali que ele tem ali um pensamento muito maquiavélico, mas eu fico na dúvida se é de fato o Fred ou é alguma coisa que possui o Fred. Então, é o maior enigma do conto, é você descobrir sobre isso, né? Em quem você vai acreditar até chegar no final. E quando você chega no final, você vai ali também conhecer a casa do Fred, né? A casa onde tem seu pai, sua mãe, sua irmã. E você vai ficar chocado ao saber que ele também matou seus pais. E vai chegar uma parte também onde ele vai até culpar a irmã, né, por ela ter chorado, por ter nascido. Porque se não fosse por conta dela, né, se ela não estivesse chorando tanto naquela noite, talvez os pais tivessem mais preocupação com ele, né? Se ele fosse meio que trocado, eu diria, o amor. Porque quando você tem uma criança menor e uma criança mais velha, você tem que ter muito mais atenção para a criança menor, entendeu? Então, as pessoas, no caso, a ideia também do Fred, dessa culpa, tudo vai se resultar naquela noite em que o gato da janela apareceu. Então, o final do conto não é esse. Tem uma informação bombástica, assim, que você vai ficar chocado. Então aqui você vai ter o psicológico também do Fred, né? Ou seja, as pessoas que ele matou vão começar a voltar, mas em modo de espírito, e ele consegue ver esses espíritos, podemos dizer. Então ele vai ver ali o corpo da Angel, vai ver ali o corpo
da sua irmã, o corpo da sua mãe, o corpo do seu pai, e ele vai ali ter esses contatos com esses espíritos até completar ali as 9 vidas. Lembra que eu falei pra vocês das 9 vidas? Então, ele tem que ali praticamente matar 9 pessoas. Aí tem uma cena específica no final do conto, onde a polícia tá investigando, né, a causa da morte da Índia, e ele acaba entrando ali, tentando ali pegar o Fred, né, que pode ter sido ali o maior responsável e tudo mais. Só que o Fred, ele tá ali no banheiro, podemos dizer, né, e ele tá pronto para que o policial entre, né, para pegá-lo, né. Os policiais invadem a casa do Fred, ele começa a procurar e ele tá no banheiro. Na hora que o policial entra, ele fica chocado, o Fred. E na hora que o Fred olha pro espelho que tá ali próximo, o policial não tá ali pegando o Fred, tá ali pegando um gato. Então, em modo geral, o gato também que apareceu no quarto do Fred na primeira noite não é um gato comum. Também pode ter sido a alma de outra pessoa e tem essa profecia, né, que nunca vai ter fim. Então você acaba o conto ali com suas teorias sobre o que poderia ter acontecido com o Fred, sabe? É um conto que ele tem muitas respostas, mas também tem muitas perguntas sobre tudo. Eu não sei se tem uma continuação, mas eu amei muito esse conto do Jefferson Ferreiro. Tá disponível lá no Kindle Unlimited, caso você queira. E é um livro super rápido também, eu li super rápido, 1 horinha assim no máximo. É um livro que acho que deve ter umas 46 páginas, 50 páginas por aí. Então é uma leitura bem rápida mesmo, e você começa ali a engrenar mesmo na leitura, quando tudo começa a acontecer. Tem gente, uma sacada de mestre, sabe? Quando eu finalizei esse conto, me deu até uma vontade ali de ler O Cemitério e assistir O Cemitério Maldito, que é um filme que tem essa mesma base, mas tem essa mesma essência do cemitério, como a origem desse gato, o início desse gato possui. Então, a impressão que eu tive é que, de fato, o Jefferson leu ou assistiu O Cemitério, né? Ele pegou ali a cena onde o gato começa a vir, né? E ele usou essa tática do zumbi, sendo que não é você, mas é você ao mesmo tempo, e começa a matar as pessoas. Então ele pega essa essência, de fato, do Stephen King aqui do cemitério para desenvolver essa história, mas de uma maneira também bem original. E também tem uma citação, né? Ele fala ali do cemitério de animais, se não me engano, não sei se é numa música ou numa banda, a pessoa sabe que tem ali uma referência. Quem leu, né, o cemitério também sabe o que ele quis dizer. E também ele utiliza ali um conto do Edgar Allan Poe ou Lovecraft, eu não sei, também, que traz também o personagem do gato também, né? Como ele é um ser incrivelmente assim assustador, entendeu? Então eu amei demais. Parabéns ao Jefferson. Eu vou ver se tem outros contos para conseguir ler, porque, gente, foi sensacional. E se você se interessar, né, depois assiste e me diz também o que você achou desse conto, se te surpreendeu também, tá? Então é isso, vou ficando até aqui, não sei nem quantos minutos esse vídeo deu, mas espero que você assista até o final. Então é isso, espero que vocês gostem, até o próximo vídeo.